De volta com Falando Sério, hoje a história de Felipe Thiago Gomes. E eu vou continuar pedindo aqui para o Miro contar essa história para a gente. O bloco anterior nós paramos no início, no embrião, né, da SENEC. É verdade. Então, depois de sair, ele com muita luta, Felipe foi... Nessa entrevista, nessa conferência que ele falou, eu até falava da dificuldade. A dificuldade nunca foi assim, nunca interrompeu o desafio, quer dizer, a luta, a disposição dele de enfrentá-las. Porque só às vezes o Brasil, a choradeira é grande e a pessoa fica sem fazer muita coisa, porque acha que sem dinheiro não faz nada. Isso. E na realidade ele fez tudo sem dinheiro. Você vê, quando a SENEC transferiu a sede, quer dizer, o movimento para o Rio de Janeiro, aí ele, praticamente só ele, e a irmã dele acompanhada, tia Maria, eles ficaram numa garagem no Rio de Janeiro, a sede, a administração, até conseguir, com muita luta, já a SENEC estruturada, a sua sede na Silvio Romero, que é a sede até ser transferida para Brasília. O professor Felipe tem um depoimento da professora Yara Costa. Ela foi uma luta para conseguir, pela atividade ativa que ele tinha sobre a SENEC do Brasil, que ele levou a SENEC em todos os estados brasileiros. E conseguir as passagens gratuitamente. E quando era de Recife para o Rio, conseguir essas passagens aéreas e hospedagem, ele conta uma situação, antes de chegar que ele ficou num hotel de um português. E a diária vai somando, cada dia um valor. Ele procurou um hotel mais barato. E o português dizia, professor, é a nossa conta. E ele disse, olha, a dona Ivete Vargas prometeu ajudar, e o senhor espera mais uma semana. Mais uma semana. Eu sei que Rui Carneiro, que era político da Paraíba, viu a angústia dele e pagou uma parte. E depois a esposa do presidente Vargas deu um suporte, mandou pagar o restante. Mas quando a sede da SENEC foi instalada no Rio de Janeiro, foi numa garagem. A sede, o escritório, até conseguir, como eu já falei, na Silvio Romero, aí já foi mais tranquilo. E aquele depoimento da professora Yara, ele diz, olha, Valdemiro, que inclusive ela fez um cruzeiro agora. Quando nós recebemos a visita do fundador da SENEC, e ele vinha com um sapato até maior um do que o outro, e nós pensávamos que era uma pessoa muito fina, muito vaidosa, muito difícil. E encontramos uma criatura que a comunidade ficou apaixonada pela sua simplicidade, pelo seu entusiasmo e sua luta. Eles criaram na Itaboraí, no Rio de Janeiro, uma Itaipu, que é uma praia, uma colônia de pescadores, um colégio que até hoje ainda tem da SENEC. E ela foi diretora há muitos anos. São esses fatos que o professor Felipe fazia a diferença. Luta, simplicidade e força de querer ajudar o próximo. Ele tem uma frase dele, de a SENEC, o maior compromisso da vida é com o próximo. E quando eu tive a felicidade de fazer o convite para eu ir para o Rio de Janeiro, e foi tempo que a sede transferiu do Rio até para aproximar os poderes a Brasília, que o presidente era Paulo Salazar, um cearense, democrático, senador da República, deputado, depois senador, e era um homem dos mais brilhantes políticos da época. E era contrário à sede ser transferida do Rio para Brasília, até os demais órgãos. O Juscelino teve muitas dificuldades. E até o professor Felipe convencer ao presidente nacional da SENEC que o ideal era estar junto ao poder central ali em Brasília. Até que Brasília ia ser o futuro do país, em termos de administração federal. E foi transferido
transferindo essa movimentação, transferida a sede para Brasília. A sede foi transferida em 73, eu cheguei em 1974, em janeiro. Trabalhei 21 anos com o professor Felipe. Comecei com o office boy, terminei primeiro, segundo e terceiro graus, saí como advogado e fazia muitas viagens a serviço da instituição. A supervisionar aqui em Picuí eu vi muitas vezes, em todos os estados, eu viajei em todos os estados. E o professor Felipe, eu estou falando, já adiantando, que a história da SENEC é muito grande. Isso. Havia angústia quando ele percebia que alguém trabalhava na SENEC e tinha um interesse maior financeiro. Ele ficava muito angustiado. E quando se tratava de desonestidade, ele ficava contrariado demais. Ele mandava substituir de imediato. Porque ele disse, olha, acima de qualquer interesse, há o interesse da SENEC. E é tanto que o professor Felipe viveu a vida dele para servir a instituição. E um bem que ele tinha de família, que é aquela casa que hoje eu já comprei a SENEC, da minha propriedade. Quando eu vi que a SENEC terminou em Picuí, já achei por bem já readquirir aquele bem. Ele tinha doado ele tinha doado a SENEC. E hoje é um memorial, que depois nós falaremos a respeito. E ele chegou a um ponto, Fabiano, que a primeira cirurgia safena que ele teve de fazer em 1973, ele não tinha dinheiro para dar entrada naquele valor final, uma calção no hospital. E quando o doutor Adib já soube que o professor Felipe estava com a saúde fragilizada, disse, não, manda eu chamá-lo. E os amigos fizeram a vaquinha para ele dar a entrada no hospital, aquela garantia, e graças a Deus ele fez a primeira cirurgia, em 1973. Quando eu cheguei em 74, ele já estava restabelecido e repetiu essa safena, bissafenado, em 1984. Aí ele já tinha o plano de saúde, e a equipe já o conhecia, aí foi mais fácil. Mas a SENEC foi um desafio, foi uma luta, foi a vida dele, foi um suor. E foi, acima de tudo, uma realização que valeu a pena. Que aonde você chega, em qualquer estado brasileiro, mesmo depois a SENEC ter diminuído seu quadro de escolas, as pessoas conhecem o trabalho do professor Felipe, porque ele deixou a semente e implantou uma coisa sadia, com entusiasmo, dedicação. E hoje em dia, nós temos ainda o nome do professor Felipe muito forte, tanto que a SENEC continua forte por causa da sua luta educacional de fazer uma instituição séria. A gente pesquisando a vida de Felipe, também a história da SENEC, a gente nota que ele era um expert em conseguir apoio. E principalmente, o que eu acho interessante, das primeiras damas, né? Você falou aí da esposa de Getúlio, né? Teve também a de Juscelino. A dona Sara. Isso, a dona Sara também. Foi presidente da SENEC. Exato, presidente da SENEC. Então ele tinha essa forma de trazer para junto de si essas pessoas que poderiam ajudar a SENEC, né? Então, agora... Dona Marli Sarney. Dona Marli Sarney culminou com Marli Sarney. Agora, um dos pontos, e aí eu vou convidar nosso colega também, que é advogado, o Felipe Tiago, um dos pontos menos estudados, e que eu pretendo fazer uma pesquisa em relação a isso, um dos pontos menos estudados até hoje, menos abordados da história da SENEC, é a mudança bom, isso no meu entender inicial, a mudança de foco da ideologia do escritor peruano, né, que você falou. Felipe tinha aquela ideologia de ginasiano pobre, né, da escola para pessoas carentes, escolas gratuitas, tanto que antes era SENEG, né? CNEG, aliás. Isso. Né? E veio a ditadura, né? Veio em 1964, e
a gente nota uma mudança na filosofia da SENEC. Eu tô pensando certo ou você quer fazer um contraponto, Felipe? Boa noite. Boa noite, Fabiana. Inicialmente quero agradecer pelo espaço, pela abertura da Criativo TV, ao tempo que parabenizo por esse trabalho vanguardista. Nós que residimos em Brasília temos nesse canal de comunicação uma forma de nos mantermos inteirados com as questões sociais, econômicas, políticas de Picuí e região. Isso é de grande valia, principalmente para aqueles que não têm oportunidade de vivenciar o cotidiano picuiense. Em relação ao seu ponto, eu tenho uma pequena contribuição, até em razão da minha juventude, não ter tido um contato mais extenso com o professor Felipe. Mas no tempo em que convivi, nós convivíamos de uma forma muito próxima. Tenho uma grande responsabilidade, porque carrego o mesmo nome do professor Felipe, é um motivo de grande lisonjeio. Também fui ex-aluno da SENEC e tenho certeza que momentos vivenciados na SENEC enquanto aluno, enquanto familiar do professor Felipe, me fizeram um cidadão melhor atualmente. Essa questão das dificuldades vivenciadas pelo professor Felipe Thiago Gomes são muito delicadas, né, que merecem uma análise mais profunda, não superficial. Isso. Em 70 anos de história, que é o tempo em que a SENEC tem de vida, não são contados em poucos minutos. Essa questão de uma aproximação que é muito discutido da SENEC com o regime militar deve ser observada com um segundo viés, que é a única forma, creio eu, encontrada pelo professor Felipe Thiago Gomes, de manter viva aquela chama de ideologia, de alcançar os estudantes que não tinham condições de sustentar o ensino, com acesso a escolas que eram poucas e caras. Ele encontrou nessa aproximação, que não significa um alinhamento com as ideologias militares, uma forma de manter a SENEC respirando. O professor Felipe foi detido na época da ditadura militar, acusado de comunismo. Isso realmente eu não sabia. Eu acho que pouca gente sabe. E se nós verificarmos o que é a SENEC, com esse alcance social, esse cunho de uma abrangência voltada a pessoas de baixa renda, nós vamos verificar que facilmente, em uma análise muito ignorante, que não era difícil acontecer nos anos de chumbo, Isso. poderia ser facilmente confundida com o comunismo. E, por essa razão, tendo em vista também esse atentado contra a liberdade dele, na época da ditadura, houve essa aproximação com um almirante chamado Almirante Benjamin Sodré, do Rio de Janeiro. Um fato curioso é que o Almirante Benjamin Sodré, uma pessoa muito bem vista socialmente, não só dentro da Marinha, foi um dos fundadores do Botafogo, do clube carioca Botafogo, e jogou na seleção brasileira na época em que o futebol era um esporte altamente elitizado. Se não me engano, também fez escoteirismo, né? Escoteirismo, justamente. Eu acho que foi um dos fundadores que implantou no Brasil. Então, esse alinhamento do professor Felipe Thiago Gomes com alguns personagens das Forças Armadas, especialmente Exército e Marinha, creio eu que se deveu justamente a isso, né? E longe de se confundir essa aproximação com uma concordância em relação ao que era praticado em nível de governo. Muito pelo contrário. Então a SENEC ela tinha que se manter a partir dos subsídios federais, estaduais e municipais. E tinha que correr atrás dos presidentes, sejam eles civis ou militares. Isso. Então era uma forma de se amoldar ao contexto econômico e social da época. Se não, infelizmente, naquela época em que tudo era muito mais difícil do que hoje, a SENEC estaria fadada ao fechamento de suas escolas. Exato, correto. Muito elucidativa
essa questão, porque realmente é um ponto nevrálgico, né? Que pouca gente comenta. E nada melhor do que vocês, que viveram não só a SENEC, mas no convívio do professor Felipe, não só para abordar, mas como para explicitar mesmo essa questão. E, Fabiana, interferindo um pouco quanto a essa situação das Forças Armadas, eu estive no Rio de Janeiro, fui em 1974, e evidentemente ele fez o convite comigo, vamos ao Rio de Janeiro. Tinha a tia Maria também, e ele mostrava onde os tanques da Revolução, das Forças Armadas, fecharam a rua Silvio Romero. E dizia que realmente tinha passado maus momentos. E não só isso, ele comparava a vinda do Almirante para a SENEC. Vocês sabem que aqui falta chuva. E quando chove no Nordeste, no torrão nosso, que é muito fértil, ele disse, olha, a vinda do Almirante foi como uma chuva no Nordeste, no roçado, na lavoura. Porque ele viu naquele momento aquele trabalho, aquele esforço, a vida dele voltada para a educação civil próximo ser totalmente fechada. E o Almirante disse, não, a instituição é uma instituição educacional. Eu faço parte, como o Felipe mesmo falou, foi uma forma inteligente de trazer o Almirante, que era uma linha. O Almirante era um homem muito fácil de trabalhar, até nessa linha social. Todo organismo voltado para a comunidade, ele fazia parte. Escoteiro, trabalhos comunitários no Rio de Janeiro, e a SENEC ele abraçou de imediato. Tanto que veio várias vezes aqui em Picuí, e era de uma humildade tremenda, que o professor fez lá nessas solenidades no Brasil, e quando eu acompanhava, às vezes tinha interferido, olha, o presidente da SENEC, o Almirante, porque ele às vezes queria pegar a fila, era um homem muito democrático. Tanto que a filha dele está sempre vindo aqui, a Dora Sodré, e diz um exemplo de dedicação. Ele tinha o professor Felipe com um filho, ela tocou o professor com um filho. E quando os tanques fecharam, o professor Felipe sentiu-se preso, o Almirante telefonou e suspenda toda a atividade militar aí, eu estou chegando. É a instituição, faço parte, é uma instituição séria, e sim, defende o interesse maior da comunidade. O Felipe está muito certo, apesar de mais novo, mas o Felipe foi aluno, conviveu com o professor Felipe em Brasília. O professor Felipe era muito fácil, era muito humilde. Ele fazia questão de estar junto ao povo, ele falava, muitas vezes falou, eu me sinto muito à vontade de Picuí, tanto que ele veio muitas mais vezes a Picuí, porque eu gosto de ficar junto ao meu povo. Ele chegava aqui para o Cito Mendes, aqui em Tetinha mesmo, ele comia, que não devia fazer isso, o queijo, a raspa do queijo. Ele disse, mas eu sinto feliz na minha terra, que é meu povo. E dentro desse espírito de luta, de humildade, de convivência com o mais sofrido. E tem outra passagem que eu achei muito interessante. Eu trabalhei na SENEC como diretor de pessoal, de advogado, e um senhor que era jardineiro, que chegou brincando com todo mundo, fazendo aquele movimento social, e ele dizia, mas o professor Felipe, como é bom estar perto do professor Felipe. Eu digo, por quê, Nicolau? Acho que era o nome dele, Nicolau. Porque eu me sinto grande. Quer dizer, que maravilha. Eu achei muito interessante, ontem eu fui comprar uma espiga de milho, ali aqui perto da sinuca. E um rapaz, um senhor, deve ter uns 40 anos, falava, eu sou filho do pedreiro que trabalha muito na SENEC. E eu achei um fato muito interessante. Ele dizia, olha, o pedreiro me denunciou que um colega estava roubando tábuas para fazer essas casinhas. Sei. Aí o dono da SENEC chegou, o doutor Felipe. Aí o cara disse, olha, o pedreiro foi lá, foi esse menino aqui, esse moleque, pegaram as tábuas. Ele disse, cadê as tábuas? Aí ele tinha feito a cobertura com palha de coqueiro. O professor Felipe disse, olha, foi vocês foram. Assim, pega as telhas, brasilite e cubra.
E o garoto disse, quando ele saiu muito feliz, aí eu para os filhos, olha, é o futuro do Brasil. E aquilo me emocionou, porque ela era de uma grandeza, de uma compreensão. Hoje o rapaz é pedreiro, isso aquilo para mim foi, até hoje é marcante para mim, é fantástico. Um homem, ele disse, olha, eu vou no mínimo devolver e meu pai vai ser despedido da Senec. Pelo contrário, ele deu apoio, pega brasileiro e cubra a sua casinha. Bacana isso. É o Falando Sério de hoje, contando um pouco, né, flashes da vida do educador picuiense Felipe Thiago Gomes. Já já a gente volta nessa entrevista, Miro e Felipe.